Ouvinte Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. Se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis@gmail.com ou acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, estrelinhas decepcionadas da nossa podosfera, como vocês passaram a semana de ressaca pós-eleições? Isto é uma indecência. Eu tive que tomar umas caipirinhas de Lexotan. Mais ou menos, foi muito boa não, esperava mais. Nunca mais repita essa mentira. Totalmente drogada. Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast para quem jura que o coração do Lula é capaz de anistiar os presos do 8 de janeiro. Se você acredita em astrologia, cromoterapia, cogumelos mágicos e que o PT não ia apoiar candidato do Lira para a presidência da Câmara, olha esse podcast. Para mim é um privilégio total de apresentar a la estrella de este programa. Eu sou Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Ouvinte Estrelinha, estamos ainda na ressaca do pós-eleição municipal e pra onde se olha tem gente criticando e se gabando da derrota espetacular da esquerda nas prefeituras. É desumano. Uns falam que as campanhas estavam no tom errado, outros culpam a participação discreta de Lula, Gleisi Hoffmann culpa o Padilha, mas por enquanto ninguém tá tentando entender os reais motivos do Centrão ter ganho a maioria das cidades. Você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar. Passadas as eleições, estamos na lua nova em Escorpião e no mês mais transformador do ano para o coletivo. Ai, que tudo! Por isso, vamos checar as energias da semana. Tem vários assuntos rolando e muitas previsões nossas dos episódios anteriores se concretizando. Você é o bichão mesmo, hein? E aí, o que será que pode acontecer daqui pra frente? Vamos saber? Vamos puxar o nosso animal de poder. Espírito do Lobo, transforme o conhecimento em sabedoria. Essa carta traz a mensagem de que o governo deve focar e consolidar o aprendizado nos últimos meses e transformá-lo em ações estratégicas sábias. Essa semana terá destaque para melhorias nas áreas de inteligência policial e planejamento dos próximos 2 anos num geralzão aí do governo. Recados intuídos da semana vão para Camilo Santana na educação e Nízia na saúde. As políticas públicas de longo prazo nessas duas áreas precisam urgente de um olhar mais atento de propostas de renovação. É verdade, quer dizer, às vezes não. Camilo precisa olhar no detalhe para o novo ensino médio e Nízia precisa aparecer com mais propostas de melhorias do SUS, ou pelo menos aí com alguma campanha nacional de saúde que demonstre mais preocupação com a população. A atuação desses dois ministros está muito abaixo do radar e são duas áreas muito sensíveis, fica a dica. Vamos ver quem é nosso mestre ascensionado? Palas Atena, eu sou a justiça divina. Ouvinte Estrelinha, não pretendo soar muito otimista com essa carta, mas veio aí uma semana daquelas, hein? Puta que pariu, caralho, que maconha boa! Palas Atena fala de justiça e imparcialidade, portanto, as esferas ligadas ao judiciário e aos temas de legislação estarão em foco. E temos potencial para denúncias e indiciamentos, até condenações muito importantes, de grandes proporções, de grande impacto. Recado direto e reto pro PGR Paulo Gonet. Meu consagrado, ou você começa a movimentar as peças para que a justiça dos homens seja feita, ou a justiça divina vai entrar em campo. Mais pra te dar uma lição de celeridade do que pra de fato punir a quem deve ser punido, procurador. A espiritualidade tá avisando episódio após episódio, e nem PGR nem STF estão respeitando as transformações do coletivo. E aí, você sabe o que acontece, né, ouvinte Estrelinha? Eles podem acabar sendo os grandes responsáveis pelo quê? Pela impunidade. Mentira! Depois vocês não choram, tá? Vamos ver então qual é a nossa rana. Raio do Runa do Movimento. Semana de mudanças e movimentações significativas
significativas nos próximos dias, ali no entorno de Dom Lula III. Sejam nas relações internacionais, em deslocamentos estratégicos de recurso ou na implementação de novos projetos, essa runa mostra uma possível, inclusive, viagem internacional do presidente ou do Itamaraty para resolver alguma questão, porque essa runa também fala de acordos diplomáticos e parcerias internacionais. Temos aqui alguma propensão para negociações e ajustes importantes em alguns relacionamentos entre países. E eu tô sentindo que alguém vai dar ali um pulinho na Venezuela, por exemplo, será? Energias lidas! Bora para os assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, o céu de novembro. Pois é, novembro é um mês importante de profundas transformações no coletivo. Além disso, estamos com o Sol em Escorpião e por isso vamos olhar com cuidado as previsões que a astrologia trazem para esse mês, para o nosso país de expiação querido. O futuro da esquerda. A eleição passou e a esquerda tá feito barata tonta tentando responsabilizar uma pessoa um fator específico para terem tomado uma piaba nas urnas esse ano. Vamos abrir os nossos oráculos para entender como será a preparação para 2026, porque temos aí também uma questão que precisa ser respondida. Quem será o sucessor ou sucessora de Dom Lula III? A anistia de cu é rola, hein? Passadas as eleições, o jegue agora corre pro Congresso para tentar pedir anistia para si e para os marginais que quebraram tudo no 8 de janeiro. Nossos oráculos serão consultados para nos dizer o que vai acontecer com essa história, né? Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Episódio 83 está no ar e eu tenho um recadinho para o nosso ouvinte estrelinha. Nosso novembro dourado chegou! Todos os atendimentos do Astro Brasilis e do Espaço Gratidão estão com 50% de desconto até o dia 10. Ainda tem 40% off no segundo terço de novembro e 30% off no final do mês. Se você quiser atendimentos com astrologia, baralho cigano, tarô, oráculos, cursos particulares, outras terapias integrativas, agora é a hora, hein, ouvinte estrelinha? Chama a gente no zap para agendar o seu atendimento, beleza? Mas vamos ao que interessa, que a gente precisa falar um pouco do que novembro nos reserva. E eu não vou me limitar ao nosso país de cumprimento de karma não, tá, ouvinte estrelinha? É pra glorificar de pé, igreja! Já vou explicar. Novembro é o mês mais poderoso em termos de transformações em nível coletivo. E claro, muita coisa vai afetar o Brasil. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Estamos falando aqui de alguns trânsitos importantes, mas deixa eu citar pelo menos dois. A gente tem Plutão entrando em Aquário, afetando todos os signos fixos. E o Brasil tem ascendente em Aquário. E a gente tem o Sol entrando em Escorpião, que é o signo das transformações profundas, morte e renascimento. Eita porra! Aliás, Plutão também é o planeta da morte e do renascimento, tá ouvindo, estrelinha? Vamos começar pelo Brasil e eu vou dando as minhas pinceladas do que mais acontece no mundo que pode nos afetar, combinado? Merda nenhuma! Desculpa! Os primeiros dias de novembro já são tensos. O Sol acaba de ingressar em Escorpião e já estamos na Lua Nova, o que fala fortemente de ciclos se encerrando. E aqui começa toda a treta, ouvinte estrelinha. Deus que me perdoe. Temos Mercúrio em oposição a Sagitário na casa 10. Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. A combinação de todos esses trânsitos que eu mencionei aqui traz pra gente a previsão de um período extremamente difícil para pessoas ligadas à religião e espiritualidade. Mas eu vou além. Estamos falando de uma explosão no noticiário mundial anunciando a morte de um grande líder religioso, seja no Brasil, seja no exterior. Essa passagem acontece durante a transição de Plutão para Aquário, e com o Sol em oposição a Saturno em Peixes, tá nos mostrando aqui um fim arrebatador, sabe pra quem? Pros cristãos. Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos O perseguem. Brasil é um país majoritariamente cristão, portanto o desencarne de um grande líder religioso pode se dar aqui mesmo no Brasil. Mas eu tô achando que essa figura tem projeção mundial. Estaremos aqui então falando, por exemplo, da morte do Papa Francisco, meu Deus, né? Eu acho que o senhor acredita no que diz. Pode ser também a morte de um grande líder político que tem áreas de ser adorado pela população. Imbrochável, imbrochável. No final, vem estrelinha, isso daqui pra gente é uma roleta russa. A gente não vai ter certeza de quem é até acontecer. Ah, morre, diabo! Além dessa passagem, podem acontecer outras do mesmo tipo em diversas partes do mundo, porque a energia de luto é muito forte pro planeta todinho. E a gente pode estar falando aqui ou de uma morte física ou de uma morte metafórica em termos de carreira, por exemplo, de uma situação que chega ao fim, né? Pro Brasil,
temos o Sol em quadratura ali na casa 12 em Aquário. Também falando de alinhamento obrigatório do país com as suas questões de inconsciente coletivo. Temos um grande conflito de interesses pessoais e políticos em relação à evolução do país. Se esse conflito for superado, o Brasil como um todo se liberta de algum tipo de karma bem forte, que tá travando o nosso crescimento e nos impedindo de ter destaque ou importância em relação ao resto do mundo. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Essa libertação começa agora em novembro, mas leva tempo pra acontecer, tá, Alvincerena? Não espere nada de hoje pra amanhã, o processo é lento. Plutão é lento, vai ficar mais de 20 anos em Aquário, provavelmente. Aí vem Rubens Barrichello! Te digo, inclusive, que teremos grandes escândalos de corrupção sendo desvendados, envolvendo figuras políticas que já estão num processo de sabotagem do próprio país. Quem será, né, gente? Que lado será que tá sabotando o próprio país nesse momento? Cuidado, tá? Que a justiça tá chegando. Ó, papuda, Liz, espera. Boa estadia lá, valeu? Marte estará em oposição a Plutão e isso potencializa massacres, guerras, mortes físicas, como eu falei, e muitas perdas. A gente tem que estar com um cadernal do lado, hein? Como eu disse também, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista metafórico. Marte é o planeta do masculino, das guerras, e Plutão é o planeta da morte, do renascimento. Muita gente aqui aprendendo pela dor no Brasil, ouvinte estrelinha. Você se fudeu! E muita gente que promoveu violência recebe de volta com muita agressividade a punição dos homens pelas mãos da espiritualidade. As tensões políticas em Brasília ficam piores em novembro e muita gente tá batendo cabeça, especialmente nessas questões que envolvem punitivismo e atos de violência. Isso aqui é um manicômio. É um verdadeiro manicômio. Não acabou não, ouvinte estrelinha. Pode sentar que tem mais previsão astrológica. Coisa chata. O Brasil também vai passar por uma quadratura de Marte com Saturno na casa 6 em Leão, que traz para o país tensões e desafios enormes para a aprovação de reformas que o governo precisa implementar. Alô, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e seus futuros sucessores prováveis, né? O corte de gastos também é real, viu, gente? Por isso pode causar o início de algum tipo de colapso em algum serviço estatal se não for tomado o devido cuidado. A partir do dia 11, ou seja, no portal 1111, Vênus vai estar em Capricórnio, favorecendo mulheres no poder. Brasil! Esse trânsito é pra todo mundo, então eu posso dizer aqui que a partir dessa data a gente pode ver projeções da vitória da Kamala Harris nos Estados Unidos, por exemplo. Amém, amém, amém e amém! E se isso acontecer, a gente não só previu a retirada da candidatura do Biden, mas também devemos acertar então nossa previsão da vitória da Kamala. Já pensou? Haja coração, ouvinte estrelinha. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Vênus pro Brasil faz quadratura com Quirón. Vejam que são duas quadraturas diferentes. Também na casa 11, elevando tensões internacionais, especialmente com os nossos vizinhos da Venezuela e talvez até a Argentina. Tem um termo técnico pra isso, chama fogo no parquinho! No mundo, a quadratura de Vênus é com Netuno, com aumento de instabilidade ou insegurança econômica nos próximos meses. No dia 19 de novembro, Plutão sai em definitivo de Capricórnio e entra em Aquário, que é o ascendente do Brasil. Aí, ó, pra onde vai só Deus sabe. A gente tá falando aqui de uma grande revolução no coletivo do planeta e do país, em que posições de poder vão ser alternadas, invertidas ou ainda mais polarizadas. O Brasil não aguenta! A guerra tecnológica vira uma realidade, inteligência artificial, tudo isso. Com possibilidades, inclusive, de reviravoltas em guerras mesmo, como as da Ucrânia e o eixo Palestina, Líbano e Irã. Temos também uma grande mudança de eixo geopolítico. E o Brasil faz parte disso, ouvinte estrelinha. Tudo isso ainda piora ainda mais. Pois é. Mercúrio fica retrógrado. Em oposição a Júpiter a partir do dia 25, o que vai deixar o mundo como a gente conhece ainda mais tensionado e no seu limite. A minha vida aqui é uma desgraça. Ouvinte estrelinha, talvez antes de melhorar tudo piore bastante. E eu não quero só apocalíptica nesse bloco, mas vejam que a gente tem trânsitos muito fortes e pesados ao longo desse mês, tanto no Brasil quanto no mundo, com movimentos que mudam todo o cenário. E você consegue me dizer qual o papel do Brasil nisso tudo a partir de agora?
Olha, ouvinte estrelinha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá foda, viu? Acertou, miserável. Após os resultados das eleições municipais, o PT e a esquerda como um todo finalmente estão revendo sua estratégia política para as eleições de 26. Deu errado. O PT levou apenas Fortaleza entre as capitais do país e isso acendeu o alerta para que o partido ajuste seu discurso e melhore as suas alianças. Nos bastidores já se fala de Edinho Silva, prefeito de Araraquara, como possível sucessor da Gleisi Hoffmann. Outras figuras de proeminência no partido defendem uma autocrítica e a busca por novos eleitores, incluindo aí a classe autônoma e os trabalhadores informais. Corre também na boca pequena que o Quaquá quer uma expansão da frente ampla que elegeu Lula, trazendo para perto partidos de centro e centro-direita. O próprio Dom Lula III já teria manifestado o desejo de trazer para perto partidos como União Brasil, MDB e PP. Lembrando que União Brasil, a gente tem aí o Kim Kataguiri, que é completamente contra o governo, o MDB, que tem a Simone Tebet ali na base, né, como ministra, e o PP do querido do Ciro Nogueira, né? Eu considero todos eles muito tolos. Por quê? Porque não são inteligentes. Outra ala do partido acredita que esse tipo de expansão desconecta o PT com segmentos populares, especialmente os empreendedores informais, que não se veem representados pelo discurso tradicional de luta sindical, como eu falei. Além disso, as pautas identitárias têm gerado discussões internas. Olha só, de acordo com uma análise da BBC Brasil, o legado da Operação Lava Jato e o impeachment da Dilma ainda pesam na imagem do PT, dificultando essa reconexão com eleitores que antes apoiavam o partido. Segundo o cientista político Cláudio Couto, o PT ainda sofre os efeitos da perda de prefeituras lá em 2016 e, apesar dos avanços, não conseguiu superar totalmente a crise de representatividade. Bom, diante desse cenário, temos um dilema existencial que envolve toda a esquerda, né? Expandir-se em direção ao centro para ampliar sua base eleitoral ou se manter ali fiel às raízes ideológicas? Para a gente começar a entender os movimentos dessa ala político-ideológica, a gente vai usar o oráculo das cartas de karma para entender justamente isso. Para onde a esquerda vai nos próximos anos? Vamos embaralhar as cartas para descobrir, né? Temos as seguintes cartas, e esse oráculo é meio complicado, tá, ouvinte estrelinha? A beleza de agir com seus parceiros em Libra, a idealização da confusão sobre o sacrifício em Netuno e seus valores e recursos na casa 2. Ouvinte estrelinha, me parece que a esquerda realmente vai pro centro, tá? Se bobear, fica até mais à direita. Cala a boca, vai tomar no cu. A carta de Libra me mostra de saída que essa busca pelo equilíbrio ideológico e as alianças partidárias que a esquerda pretende promover são reais. Nos próximos anos teremos um período em que a união com outros espectros políticos mais ao centro serão fundamentais. O sucesso realmente vai depender de conciliar diversos caminhos político-ideológicos em um só. Eu tô vendo a militância brava? Tô, mas a militância colabora e no fim das contas compreende a importância dessa estratégia. Já Netuno traz uma energia de confusão sobre o que deve ser sacrificado ou sobre quais valores devem ser priorizados. Ou seja, mesmo assim a gente vai ter muita resistência e reclamação. Idealizações se chocam com a realidade atual do país e vai ser preciso cuidado para não perder o foco em meio a decisões difíceis do que soltar e do que manter. Netuno também aponta para o risco de enganos ou visões idealizadas que podem se tornar obstáculos se não forem equilibradas com clareza. Por fim, temos a casa 2, que na astrologia representa nossas posses e os recursos disponíveis para promover essa mudança de estratégia. Essa carta sugere que será essencial definir claramente crenças e valores que a esquerda pretende sustentar, especialmente no campo econômico. A busca por recursos e a gestão do que é valorizado será um tema central. Isso implica que a esquerda deverá demonstrar como suas crenças podem se traduzir em ganhos tangíveis e que serão valorizados pela sociedade, o que inclui aí desde os direitos trabalhistas até políticas econômicas mais austeras, que mostrem um compromisso real com o bem-estar da população e, claro, com o equilíbrio de contas do país. Agora, você, ouvinte estrelinha, que acompanha bem a política, lembra que durante a campanha de 22, o Dom Lula III declarou que pretendia cumprir só um mandato e entregar o Brasil em boas condições a um sucessor. Esse pensamento já foi, já voltou e, pelo visto, Lula pode mesmo não disputar o próximo pleito. E aí a gente tem uma fila de possíveis sucessores dele, né? Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, e o Camilo Santana, ministro da Educação, seriam aí possíveis nomes. De novo, gente, aqui a gente tá conjecturando
conjecturando, tá? O Haddad tem buscado projeção internacional, especialmente com temas como taxação de grandes fortunas e combate à pobreza. Lembra que ele foi visitar o Papa Francisco com esse tipo de proposta debaixo do braço. Enquanto isso, o Rui Costa tem focado em ações voltadas para a reconstrução do Rio Grande do Sul e na ampliação das relações com a China, garantindo investimentos para o país. Ele e Haddad ali estão meio que disputando nos bastidores a preferência do Lula e do partido para uma eventual sucessão em 26. Mas a gente tem também o Camilo Santana meio que correndo por fora, muito mais, né, graças à popularidade e os seus cases de governo no Nordeste, que é uma região do país muito importante para a esquerda. E aí eu pergunto pro nosso oráculo, qual o perfil de um eventual sucessor de Lula em 2026? Vamos embaralhar as cartas. As cartas que saíram são a intuição para proteger as atitudes do passado em Câncer, haja como um líder no Sol e como feito no passado na casa 4. Bom, vamos lá. A presença de Câncer indica um perfil que carrega uma forte conexão com o passado e história do partido, demonstrando a empatia e proteção pelas causas populares. Esse sucessor provavelmente vai ser alguém intuitivo e emocionalmente ligado ao povo, que se dedicará a proteger e valorizar as conquistas sociais e políticas das gerações anteriores. Mentirosa! Haverá uma inclinação para abordar questões sociais com mais sensibilidade, considerando as necessidades dos mais vulneráveis. Mas, claro, preservando tradições e valores históricos da esquerda. Já o Sol coloca o sucessor do Lula numa posição de liderança clara, pedindo que ele ou ela seja uma figura que não apenas inspire, mas também mostre ação e realizações concretas. Esse líder tem uma postura confiante, é atuante e reflete uma liderança visível e carismática. Essa carta também sugere que o próximo líder do PT precisará não apenas representar, mas também atuar de forma eficaz, mostrando comprometimento e autoridade. Em resumo, ouvinte estrelinha, é uma liderança que se destaca por clareza e força, inspirando a confiança do povo. Por fim, a carta da Casa 4, que representa o lar e a segurança, sugere que o sucessor do Lula vai ter uma conexão forte com raízes e fundamentos do partido e da esquerda dentro do Brasil. Esse líder tende a agir de acordo com valores fundamentais que proporcionem segurança para a base mais militante, protegendo políticas públicas que criam estabilidade para a população. Essa carta reforça a ideia de um perfil que não busca mudanças radicais, não, mas que atua para consolidar e fortalecer o que já está construindo, oferecendo uma espécie de porto seguro para essa base eleitoral, né? Gente, vamos combinar que o oráculo falou, e se você parar para pensar, os 3 candidatos que a gente colocou aqui têm, assim, um pouquinho de cada característica, cada um no seu quadradinho, né? Mas eu quero saber de você, ouvinte estrelinha, quem será esse sucessor, hein? No bloco da fofoca, eu tenho uma pra fazer pra você, ouvinte estrelinha. Fofoqueira! Eu derrubei a pauta da palhaçada do Tarcísio com Boulos, porque essa história de anistia pros golpistas do 8 de janeiro virou moeda de troca pra eleger o Hugo Mota e o Alcolumbre no Congresso Nacional. Que merda, hein? Vocês lembram que a gente falou disso no episódio anterior, e essa semana a coisa pelo visto andou. A extrema-direita segue com essa ideia esdrúxula de anistiar todos os golpistas. Toda hora essa discussão, cara. Espiões enviados pra Praça dos Três Poderes, os políticos que se envolveram na divulgação da festa da Selma, financiadores, mandantes, todo mundo. Vai tomar no cu, cara. O projeto apresentado pelos golpistas foi retirado da pauta da CCJ essa semana pelo Arthur Lira, que pelo visto não gostou muito de perder protagonismo pro Hugo Mota tão cedo. Ele resolveu criar uma comissão especial para debater o projeto de lei. E agora temos uma tramitação mais longa, bem mais longa, com a necessidade da formação dessa comissão que vai discutir o tema com mais profundidade antes de levar para o plenário. Aliás, pelo que eu entendi, são 6 comissões por onde esse projeto tem que passar. Esse movimento do Lira indica uma tentativa de evitar que o projeto seja usado como instrumento de disputa política, principalmente na corrida para a sucessão da Câmara. Ouvinte estrelinha, vocês acreditam nisso? Porque eu não. Então, assim, não se deixem enganar, porque isso daí não dá ponto sem nó, não, tá? Quem ficou louca da cara com isso foi a ofendida com categoria Caroline Detone, que é a presidente da CCJ e tava se achando a salvadora dos golpistas, né? Não, ele me ofendeu, presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria
anistia com categoria acadêmica vindo debochar da nossa cara. Por favor, né? O projeto de anistia é considerado inconstitucional por boa parte dos juristas, com possibilidade de questionamento no STF, caso ele seja aprovado. Ou seja, ainda tem mais essa. Na prática, a proposta perdoa os condenados por participação nos atos do 8 de janeiro, atingindo penas de prisão, uso de tornozeleira, outras restrições de direitos, além de, claro, alterar a tipificação de alguns crimes relacionados ao Estado Democrático de Direito, anulando multas e devolvendo direitos políticos aos beneficiados com a anistia. É mau caráter mesmo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. E quem tá querendo recuperar o direito político é ele, né? Imbrochável! Imbrochável! O PL do Valdemar da Costa Neto cobra apoio ao projeto como moeda de troca para respaldar a escolha do Hugo Mota como sucessor do Lira. Já o PT, que é contrário à proposta de anistia, analisa apoio já a uma possível candidatura do Elmar Nascimento ou do Antônio Brito, que seriam aí alternativas para enfrentar o Hugo Mota, e com isso o tema da anistia se torna central nas articulações políticas dessa casa. Todo mundo fudido dessa merda. Bolsonaro apoia publicamente a anistia, incluindo para si próprio, buscando recuperar a elegibilidade. Cala a boca, eu não perguntei nada. Olha o que o Jeg meteu essa semana em visita ao Congresso para pedir anistia, por favorzinho. Nós não queremos paternidade. Eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula fosse tomar essa iniciativa de anistiar. Que eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também? Agora tá pedindo, por favorzinho, coração do Lula. Engraçado que pra quem não faria o mesmo por cidadãos de esquerda, caso fosse o contrário acontecendo, né? Tá no limite mesmo do desespero pra apelar pro coração de quem? Do maior arqui-inimigo dele. Fala, Lula! Lula. Gente, até o Múcio falou de anistia, mas excluindo o best dele. Queria saber o que o Bolsonaro acha dessa fala do Múcio. Eu queria perguntar ao CPF do José Múcio. O senhor é a favor da anistia? Rapaz, eu acho que você deve graduar as penas, sabia? Eu acho que quem quebrou uma cadeira não pode ser o responsável por quem fez outras coisas. Devemos graduar, agora não devemos politizar isso. Isso não pode ser instrumento político. O senhor não me respondeu sobre a anistia. Sou a favor da anistia dos casos leves. Isso significa o Bolsonaro? Não. Vou dizer, Zé Moço, que você era bom naquela época. É igual o vinho, tá cada vez melhor. Se a saudade lhe bater, venha pra cá. Zé Moço, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Moço. Pra gente fechar o episódio de hoje, vamos usar o oráculo de Delfos pra entender se esse projeto de lei de anistia passa mesmo ou não. Vamos lá, bora embaralhar essas cartas. Temos a solidão, fruto maduro e múltiplos amores. Olha, minha estrelinha, o oráculo não tá ajudando a gente a responder isso daqui muito não, viu? Para de ser doida! A carta da solidão tá falando de introspecção e prudência. Realmente tá rolando muita briga interna entre os parlamentares, que ora pensam no espírito de corpo, ora olham pra época da reabertura da democracia. Afinal de contas, eles só foram eleitos por causa da democracia, né? Todo mundo aí tá avaliando com cautela as consequências da anistia. Digamos que cada um tá no seu cantinho avaliando tudo. A carta do fruto maduro representa uma oportunidade que está no ponto de ser colhida, mas assim, cada uma do seu ponto de vista. A oposição ao atual governo acredita que a hora da anistia é essa. Por outro lado, a base democrática acredita que esse é o exato momento de barrar tudo. Por isso essa carta também alerta para o risco de apressar coisas e ninguém estar de fato preparado para arcar com consequências posteriores a qualquer decisão que seja tomada. Por fim, a carta dos múltiplos amores mostra claramente que tem várias forças e facções políticas com intenções próprias no jogo. Algumas motivadas por apoio, outras por oposição. Isso sugere que o projeto pode ter apoio suficiente para avançar sim, mas a decisão final vai depender de todas as alianças e concessões entre esses grupos. Vocês já me conhecem. Quando o oráculo não quer responder, a gente deixa quieto, né? Então vamos para a nossa última pergunta do episódio. Será que o Jeg vai conseguir reverter sua inelegibilidade ou se anistiar? Vamos embaralhar as cartas. Saiu aqui a vaidade, a perspectiva e a cegueira. Eu tô interpretando que não, ouvinte estrelinha. Eu fico muito triste, cara, aberto, filho da puta! A vaidade deixa bem claro que o Bolsonaro usa a sua base de apoio aos golpistas como desculpa para alimentar a ideia da própria anistia. Essa base de apoio ainda nutre um pouco a imagem do Jair, mas também aponta para a superficialidade dessas alianças, já que a direita anda meio rachada, né? A extrema-direita mais ainda. Obrigado, meu Deus! Ele não admite de jeito nenhum não ser candidato. E claro, para além do cagaço da cadeia, ele se recusa a admitir derrota. Ariano, né, ouvinte estrelinha? Ariano. É você, Satanás. Já
carta da perspectiva indica que aqueles que decidem pela anistia, ou não, podem estar considerando as consequências de suas ações e como isso afeta suas próprias posições de futuro. Claro, também fala do... olhando para a própria situação e criando uma narrativa de injustiça no que tange a sua inelegibilidade, tá ok? Direitos humanos é o cacete! No final, a gente tem a cegueira, demonstrando a falta de clareza e compreensão da própria situação por parte do Jair. Ele é meio sem noção. Essa carta aponta para negação da realidade do Bolsonaro, que a gente já sabe que vai acontecer. Então, pelo jogo todo, o Jair não leva anistia não, viu, ouvinte estrelinha? Bom, pelo menos nessa pergunta a gente teve uma resposta do oráculo, né? Vamos ver então se o Jair cai da cama e acorda da ilusão de voltar a ser candidato antes de 2030. Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, a ficar comigo sempre até o final. Não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, a gente vai amar vocês colaborando com a gente, mandando uma energia de troca, bufunfa, dinheiro, din-din, larjan, acessando livepix.gg/astrobrasilis ou lá no PicPay doando pra astrobrasilis@gmail.com. E olha, novembro dourado aí, hein? Beijos a todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais. Não esquece de seguir a gente em todas elas, inclusive no Chas, que voltou, né? É @astrobrasilis. Esse podcast usou referências de BBC, Globo News, Folha de São Paulo, Portal Terra e os oráculos Karma Cards e o novo oráculo de Delfos. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda essa sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterna nananã. Um beijo pra vocês e até o próximo. Aviso importante, todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos, da astrologia e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.